Não, e vocês viram essa cena aqui, essa paisagem só de homens também, né? Mais uma vez, né? Como é gritante a ausência de mulheres nas cortes que decidem a vida das mulheres, das meninas, das crianças. O que também não justifica. Claro que Porque não. o fato de você ser homem não justifica você corroborar. Para mim, o mais escandaloso de tudo é isso. A garota tinha antecedentes sexuais, não era virgem. Você está falando do caso de Minas, né? No caso de Minas, isso consta que eu estou lendo o acórdão. A menina não era virgem, ou seja, tinha antecedentes criminais. E o homem, quando a PM chega, ele estava lá fazendo uso de maconha. Então, uma menina de 12 anos em casa. Só isso. Mas dizendo que a culpa é da menina. Oi, só isso. E não estava indo à escola. Quase que ele está Não estava indo à escola. Isso, por isso o Conselho Tutelar foi atrás dela. Entendeu? Tá tudo Então, errado. e ele é considerado alguém que, tadinho, não sabia que estava fazendo um crime. De boa fé, o acórdão fala em boa fé. Então, assim, aí entra uma questão de gênero, sim. Ou seja, a menina é safada. É isso, posso falar na linguagem popular do machismo? Mas a menina é safada e seduziu o pobre coitado. É falta isso. de mulher em tribunal. É isso. Eu fico me Porque perguntando. quem decide isso? Qual é a maioria que prevalece? Quem estipula essa maioria? Os homens. Nessa sociedade patriarcal machista que a gente vive. Eu fico me Então, perguntando, assim, a própria Andréia. desembargadora falou aqui, se a senhora acha que se tivesse mais mulheres, as decisões seriam diferentes? Aí ela concorda, é óbvio. Eu posso dar aqui a Denise Frossard autorizou falar o nome dela. E a gente está querendo entender, né, esse distinção, vamos chamar de distinção. O STF mandou, olha, vamos fazer uma distinção em alguns casos. Né? O homem tem 19 anos, a menor, depois formaram a família, enfim. Mas o que ela diz é o seguinte, que a súmula, que é isso que o STJ fez, não obriga. Você não é obrigado a absolver porque tem essa súmula. Mas ela diz, a lei obriga. E a lei é clara. Aquilo que você perguntou, a lei é clara. Você não pode... A lei obriga e o distinguish é opcional. Oi? A lei obriga e o tal do Sim, distinguish gente, é obviamente opcional. que esse distinguishing está sendo usado como desculpa por esses dois desembargadores para fazer o que eles acham que eles têm que fazer. Obviamente é isso. Me parece que ao desembargador Magid Nauer Lauar e ao desembargador Valner Barbosa Milwar do Azevedo, faltam algumas coisas, falta uma visão de algumas coisas. Primeiro, do que é ser mulher, do que é ser criança. Eu não sei se esses desembargadores têm filha, têm mulher, têm neta, têm sobrinha, mas se eles tivessem uma filha de 12 anos ou uma neta de 12 anos que estivesse morando com um homem de 35 anos fazendo uso de drogas, que não deixasse ela ir à escola, eu duvido muito que esses desembargadores pensariam em distinguishing. Ninguém ia falar em distinguishing. E aí eu acho que entra uma outra visão, além do machismo, da misoginia, dessa noção de que a mulher, porque ela já teve uma experiência anterior, você nem sabe em que circunstâncias uma menina de 12 anos teve uma experiência sexual anterior, para começar. E não existe obviamente que não foi uma consentimento da circunstância criança. normal. Ela é uma vulnerável. Exatamente, mas falta uma outra coisa, falta uma visão do que é uma criança pobre numa cidade de 6 mil habitantes, em situação de vulnerabilidade, num lugar onde a mãe acha que ele é bom para mim porque me leva no shopping e me dá cesta básica. Se isso não é uma situação clara de exploração da pobreza por parte de um homem mais velho, seja ignorante ou não, não interessa. Interessa que a justiça está ali para fazer o que está certo, para exercer alguma coisa que o pai e a mãe não conseguem exercer. Se precisasse usar o distinguish, rodar um chat GPT, não precisava ter um juiz no tribunal. A questão é essa, o juiz não fez o papel dele. E é disso que se trata. Esses dois desembargadores acham que estão protegendo a família. Não é a deles, eles protegem. Família? A dessas crianças, eles Depende não da família. Proteger. Né? Esse discurso todo errado, que não sabe o que é uma criança pobre, que vive numa cidade que não tem o que comer. Aí você entrega. Essa criança acabou de perder o futuro dela. Sim. Entendeu? Não, é pior. Ela acha que o futuro dela está atrelado a este homem. É isso, vamos proteger. Porque a mãe está dizendo que sim, porque a mãe está em busca da sobrevivência, entrega a criança para sobreviver.
Para esse homem. A criança acha que ele é bom porque ela não tem saída, não vai à escola, não conhece, outra possibilidade. Disso, Andréia, você estão todos vai condenados. deixar porque formou uma família, Malu, vamos deixar Andréia, assim. esses desembargadores condenaram esta menina. O que a decisão do tribunal de Minas fez foi condenar essa menina a essa tragédia. É isso que diz, fora do juridiquês, essa decisão do tribunal. E não é só... Deixa eu só passar aqui, gente, eu quero ouvir vocês, mas eu preciso passar a súmula do STJ da qual estamos falando para o assinante saber do que se trata, isso que a Juliana explicou. Então, a súmula 593, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior, olha aí, Otávio, ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, só para registrar aqui. Fala, Ana. Importante neste caso quando a menina concorda, é condenada a esta vida, há uma aceitação na cidade e há uma aceitação da justiça desse tipo de situação. Quando um tribunal já em segunda instância reforma uma condenação, também está mandando uma mensagem para a primeira instância de que é aceitável esse tipo de situação. O Otávio sempre fala da questão do guarda da esquina, isso vale para o judiciário. A mensagem que esses tribunais mandam para a primeira instância é de que o Código Penal pode ser flexibilizado. Então, o que a gente sabe é que pode existir exceções, mas a lei tem que vir sempre em primeiro lugar. Esse caso é extremamente escandaloso, como era um caso que o STJ julgou e mudou, confirmou a inocência de um homem há 2 anos, porque a menina engravidou. Quer dizer, a menina também, mais uma vez, fica numa roda e isso simplesmente aumenta o número de casos em que é aceitável que crianças pré-adolescentes vivam nessa situação. Eu queria... Bem, boa tarde a todas, todos. A Malu levantou uma questão aqui que me colocou para pensar numa outra que tem a ver com outros assuntos que a gente tem debatido. Não é só, e já é grave o bastante, uma questão de gênero, é uma questão também de renda. Quando a gente está falando de quem a gente tem passado a imprensa toda, os penduricalhos no judiciário, etc., a gente está falando de quem ganha muito dinheiro. E, se não me engano, o próprio STJ de Minas, uma vez, teve uma reunião que foi vazada, lembram? Que era um desembargador, quase certeza que foi lá, dizendo que ganhava mixaria. A mixaria era, sei lá, 45 mil reais por mês ou coisa parecida. Eu posso estar trocando o TJ, mas foi num TJ. A gente está falando também de falta de empatia pela mulher e de falta de empatia por aqueles que não têm renda. Que isso é um problema, é um vício da nossa justiça. A gente vive constatando com tristeza que para ser preso tem que ser preto, pobre, favelado, etc, etc. Que quem não se enquadra nessa categoria tem muito mais benesse, contrata bons advogados, tem boas relações, etc. Então tem um apartamento, a gente fala no sentido de apartar, a gente fala num apartamento frequente entre, por exemplo, a Câmara, o Senado e a sociedade. Este apartamento, essa separação existe também entre o judiciário e a sociedade. Não significa que o judiciário tem que, como frequentemente ele diz, se deixar levar pelo clamor popular. Não, isso não é um bom conselheiro. Mas significa que ele tem que saber que tem uma vida lá fora e que essa vida lá fora faz com que, nesse caso, uma mãe venda a filha, praticamente. No caso daquele piloto preso em São Paulo por pedofilia na semana passada, era uma avó que vendia as netas. Este é um mundo cão que tem que estar no radar dos tribunais também. E eles têm que decidir em função disso. É mais necessária a justiça. Mais necessária ainda. E aí, pegando um pouco desse gancho, concordo com os argumentos dos colegas todos e com a indignação geral que um caso como esse provoca. Não tem como ser diferente. Quer dizer, essa menina, ela deveria estar na escola, no entanto, estava mantendo relações sexuais e vivendo como casal com um homem de 35 anos. Algo absolutamente absurdo e inaceitável. Simplesmente porque não pode. Há momentos na vida para se fazer coisas. E esse não é o momento. A menina de 12 anos está fazendo isso, independentemente do afeto que ela podia alimentar pelo homem, independentemente, inclusive, dele tratá-la com algum cuidado e dar-lhe coisas, o que
configura para mim uma relação de poder também. Então, ele podia dar, ele dava, a mãe gostava, a menina achava que aquilo era ótimo, tudo certo. E tem um dado a mais que a gente não tocou aqui, mas que cabe na discussão também, que é a questão de um país profundamente injusto e desigual como é o Brasil. O Dapi começou a tocar nisso pela questão financeira. E eu falo também da questão da justiça. A justiça, num país como o Brasil, ela ganha ainda mais força pela necessidade de tentar equiparar algumas desigualdades, tentar redimir alguns problemas históricos criados e tudo mais. Quando um tribunal como o TJ de Minas toma uma decisão como essa, ele está apenas perpetuando injustiças que acontecem no Brasil historicamente. Mais do que isso, ele está alimentando aqueles que dizem que justiça no Brasil não serve para nada, ou deve ser ignorada, ou decisão da justiça favorece só quem tem poder e tudo mais. E o que é isso? Isso é ruim? Isso é ruim, no final das contas, para a democracia, que precisa de uma justiça funcional, mas que olhe para a sociedade com as suas desigualdades e tente ajudar a minorar essas desigualdades. Quando a justiça toma uma decisão dessa, ela está dando outros exemplos para outros absolutamente absurdos, para outros tribunais. E isso só faz com que seja questionado o próprio papel da justiça no país como o Brasil. E o que isso abre espaço? Abre espaço para revistas que dizem que é necessário ignorar tribunais, ignorar as leis, ignorar qualquer coisa, porque, afinal de contas, olha só o que eles fizeram lá em Minas. Tem toda a razão, porque a gente tem falado muito aqui dessa crise de imagem, de credibilidade do judiciário. Isso. Quando você junta, fica ainda pior. Né? Fica ainda mais gritante. Você olha para o Supremo por causa dos problemas do Supremo, você olha para o STJ por causa dos problemas do STJ, você olha para o Tribunal de Minas com os problemas de Minas, só para a gente citar 3 exemplos do começo deste ano. Isso. Então, é caso Master no Supremo, é o ministro Buzzi afastado lá no STJ por causa de abuso, acusação de abuso sexual, e essa agora do Tribunal de Minas. Você junta tudo isso, como é que fica a imagem do judiciário? E 2, um ponto que a gente sempre trata aqui, eu estava jogando para você porque eu lembrei, um debate que a gente tem, que é também reforçando a percepção da sociedade de que a polícia prende e a justiça solta, por um motivo ou por outro. Porque esse homem de 35 anos estava preso e vem o judiciário lá em Minas e diz, não, pode ir para casa porque você tem um vínculo afetivo com essa criança de 12 anos. Eu quero fazer um distinguish. Não, um distinguish do que é afeto e do que é síndrome de Estocolmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico no qual uma pessoa submetida a intimidação, sequestro ou abuso desenvolve laços afetivos, simpatia ou até amor pelo seu agressor. Então, se é para fazer distinguish, faz distinguish também entre o que é síndrome de Estocolmo e o que é amor, etc, etc. Eu entendo que essa desembargadora que a gente entrevistou foi no limite dela. Sim. A entrevista dela, ela não poderia ir além do que ela foi. Eu acho que ela estar aqui já é a mensagem. Já é, tá. Só queria fazer porque, esse... assim, realmente, não tem... E sobre, lógico que a decisão desses desembargadores afeta a imagem da justiça. Mas o que eu estou recebendo de mensagem, eu citei a Denise Frossard, de outros magistrados, que não me autorizaram a citar o nome, revoltados com essa decisão, também é muito grande. Há uma reação também do judiciário, só para a gente não tratar como um bloco monolítico, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas. Inclusive, gente no STJ, eu recebi mensagem não generalizar, de ministros do STJ e ministros do Supremo, já que a gente para abrir, que olham e diz, é um absurdo, né? Não dá para generalizar, mas dá para a gente ressaltar o quanto um caso como esse é deletério para a imagem do judiciário, ou seja, os advogados, os desembargadores, os juízes que atuam corretamente e com esse pensamento de fazer justiça, eles acabam sofrendo, às vezes, por uma decisão dessa. É vinculante de uma maneira perversa, não oficial, mas perversa. Exatamente. Fala. Ter mais mulheres na magistratura é saudável, é importante, é necessário. Mas homem tem que cumprir a lei. É disso que o que a gente está tratando é lei, é de lei. Mas se fosse por isso, Otávio, a lei é clara, a regra é clara do Código Penal. Então, assim, por isso que eu sempre falo disso, de mais mulheres nos espaços de poder, não é discursinho. Você precisa ter, porque é questão de visão de mundo. Tem coisa que só a mulher sabe. Porque a gente estava vendo aqui os homens todos do STJ
discutindo O homem sabe. sobre vida das... Mas eu diverjo de você só num ponto. Não você que a participação de mulher não seja importante. Eu discordo. Você acabou de trazer a história do antecedente de vida sexual da menina. Se fosse com um menino de 13 anos, não seria tratado dessa forma. Seria tratado como galã, não sei o quê. A menina não. Como você bem colocou, tem um componente machista. E esse antecedente, como se a menina fosse... E esse antecedente pode ter sido um estupro prévio, não mas entre assim, coleguinhas. que acaba passando pano. Homem não entendeu direito porque é homem. Não, o homem, ele é obrigado a entender de lei. Ele está ali para fazer cumprir a lei. Mas eles falharam. Nesse caso, sim. A lei é clara. É só nós que somos leigos, não somos júri, é só ler. A gente acabou de mostrar. Não tem nenhum tipo, não tem nenhuma vírgula que abra a interpretação para o que foi decidido pela justiça. Está aqui, ó. Tem como ser mais claro que está. Se fosse em russo, ia estar claro. Entendeu? Assim, esse tipo de caso realmente ele comove e ele causa essa revolta, Ana, porque é isso, todos nós, você tem filha mulher, você tem mulher, você tem irmã, você tem mãe, todo mundo deveria comover, se comove a sociedade, como é que não comove esses juízes? Realmente, fala, Ana. É que realmente entre magistrados homens, muitas vezes é difícil essa percepção. Naquela sessão do STJ, a gente viu, por exemplo, o ministro Rogério Schietti falando, olha, está desconfortável porque nós estamos reiteradamente indo contra a lei. E ele chega a ser ali até... questionado pelos colegas assim, que estão numa situação desconfortável porque um homem está dizendo, olha, a gente não pode repetir sempre esse mesmo erro. Mas as mulheres, nesses espaços de poder, trazem, sem dúvida alguma, diversidade e a necessidade que é ter um olhar também feminino para a situação de crianças Brasil afora e não normalizar o que, infelizmente, acontece em tantos lugares do Brasil.